Muito bem, nós vamos, nesse momento, então, a pregação da Palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Segundo Reis, capítulo 6, nós vamos ler do verso 24 em diante, e nós leremos também o capítulo 7. A Palavra de Deus diz assim: E sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que os cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei? Da eira ou do lagar? E disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro e sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, que, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrai para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse: Eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém isso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas, e foram e esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros, e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite, e disse aos seus servos:
Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabes eles que esfarmados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomemos, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios apressadamente lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém dali não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Amém? Nós vamos orar nesse momento, pedir ao irmão Maílson que ore por nós. Oremos. Sim, senhor. Amém. Podem sentar, irmãos? Nós queremos meditar nessa noite, sobre o seguinte assunto: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos, nós queremos meditar sobre este tema. Apesar de termos aí lido o capítulo 6, ali, no versículo 24 em diante, nós vamos nos ater mais no capítulo 7, o qual nós lemos aí. O capítulo 6, foi importante aí a leitura para que a gente consiga entender o contexto do capítulo 7. No capítulo 6 nós encontramos aí o nosso texto, Israel está aí sitiada pelo exército sírio, e eles estão ali no que era chamado naquela época, era uma estratégia inclusive de guerra, que era chamado de cerco. Então o exército, ele sitiava a cidade, e ele então esperava ali aquela cidade, ela acabar ali por dentro dela os mantimentos, e eles então tinham 2 escolhas: ou eles abriam as portas da cidade e se rendiam, ou então eles morreriam de fome. Essa era a escolha quando um exército inimigo sitiava a cidade. Então aqui no capítulo 6, a palavra de Deus deixa bem claro para nós que já estava acontecendo basicamente isso: o desespero do povo por conta da fome qual eles estavam passando. Olha que o texto diz que eles estavam já até mesmo querendo se alimentar com ali a cabeça daquele animal, a cabeça daquele animal, e era cobrado caríssimo por aquilo que basicamente não tem valor até hoje, nos nossos dias aí, não tem valor algum, mas naqueles dias, por conta da fome, foi agregado aí um valor tremendo nisso, assim como também no esterco de pombo, a palavra de Deus aí diz também que foi elevado, o preço do esterco de pombo. 2 comentários, que nós lemos, nós vimos ali essa questão do esterco de pombo, foram relatados de forma diferente. Alguns dizem que esse esterco de pombo era seco e depois então se fazia farinha, e eles então buscavam alimentar-se disso. Outro comentário diz que era usado como um combustível para justamente cozinhar a cabeça daquele animal, e para
cozinhar outras coisas que o pessoal tivesse em casa. Mas o fato, amado, era que os preços daquelas coisas que basicamente não valia nada, estavam realmente exorbitantes. Mas veja que o cenário, né, ali em Israel era justamente esse. Então, um desespero total. A cidade sitiada, o povo morrendo mesmo de fome. E a questão ainda mais desesperadora que nós encontramos aqui no capítulo 6, é quando nós vemos que eles chegaram a esta fome, chegou ao estágio do povo se tornar canibalescos, a ponto das mães matarem os seus próprios filhos, cozerem os seus filhos para comerem. Então, olha que tamanho foi a fome naqueles dias, por conta do cerco, né, do exército inimigo. Então, amado, levando este pano de fundo em consideração, nós vemos aí um povo, né, faminto, um povo morrendo de fome. E não é diferente, amado, trazendo isso, né, para a aplicação a qual nós queremos fazer nessa noite no texto, não é diferente o mundo que nós temos aí fora das portas, né, da igreja. O povo está faminto, mas a fome desse povo não é uma fome por um alimento, né, que perece. A fome desse povo é justamente por um alimento imperecível, é pelo pão da vida, amém, irmãos? O mundo está sedento realmente de receber este pão vindo do céu, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Há uma fome, sim, e a única coisa que vai sanar esta fome é justamente o pão da vida, amém, irmãos? Havia também naqueles dias a escassez da água por dentro da cidade, que muitas das vezes, né, a cidade tinha como buscar a água fora da cidade, porquanto as cidades eram sitiadas ali, eram cercadas, né, melhor dizendo, de muro. Então, por conta ali do cerco do inimigo, também faltava inclusive água para as pessoas ali dentro. E o mundo também hoje perece de sede. A sede não é uma sede física, mas é uma sede espiritual, é a sede de Cristo Jesus, que é a água da vida, amém, irmãos? Então veja que o texto aqui, ele traz realmente uma questão importantíssima para nós, e que faz jus inclusive aos dias em que nós vivemos. Amado, o mundo está morrendo a mínguas, isso é a realidade. As pessoas aí fora estão morrendo a mínguas, elas carecem do pão da vida, elas carecem da água da vida, que é Cristo Jesus, amém, irmãos? Então é importantíssimo que nós venhamos a abrir os nossos olhos para a grande necessidade em que este mundo se encontra de um alimento espiritual. As pessoas estão procurando, né, sanar a fome espiritual delas em tantas coisas, que não é um alimento nutritivo, espiritualmente falando, que não vai trazer a eles nenhum tipo de benefício, né, como no caso aí do texto. O que a cabeça, né, de um animal daquele teria de alimento, né, suficiente até mesmo para nutrir qualquer pessoa que seja, né? Não tinha nada. Usavam-se até mesmo daquilo que não era alimento para tentar sanar um pouco da fome. E o mundo aí fora está assim. Eles estão buscando, né, nutrir esta fome espiritual, esta sede espiritual a qual eles têm, com coisas que não, de fato, não são pão. Daquilo que de verdade não vai poder trazer a eles nenhum tipo de benefício. Então, amado, o texto aqui nos chama para esta realidade da grande necessidade a qual o mundo está passando. Amém, irmãos? A necessidade. Eu sei que vez a outra, né, nós estamos ouvindo na televisão falando sobre a fome, falando sobre a fome na África, falando sobre países, né, onde as pessoas estão perecendo mesmo de fome, falando sobre ONGs que estão trabalhando, né, para sanar esse problema da fome nesses países. Mas, amado, há um trabalho que deve ser muito melhor feito para que realmente este mundo, né, que perece faminto de Cristo Jesus, ele receba o alimento verdadeiro. Amém, irmãos? O alimento verdadeiro. Nós olhamos o nosso país e nós temos inclusive o nosso país chamado de um país cristão. Nós olhamos aí fora e nós vemos tantas pessoas que se dizem, né, cristãs, mas no entanto, amado, de fato, quando nós vamos olhar a vida dessas pessoas, nós acabamos percebendo que não são cristãos. Ou seja, ainda não receberam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. O verdadeiro cristão é aquele que recebe a Cristo como seu Salvador. Amém, irmãos? Você pode ver que até a definição do cristianismo nesse mundo é contraditória, né?
porque eles dizem que ser cristão é somente crer em Cristo. Mas a palavra de Deus diz que ser cristão é crer em Cristo, não somente na sua existência, mas crer no sacrifício vicário dele na cruz, que é mais do que suficiente para salvar o pecador. Amado, isso é ser verdadeiramente cristão, amém ou não? Isso é ser verdadeiramente cristão. Então há uma grande necessidade neste mundo. Também, em segundo lugar, há o grande auxílio divino. Assim como na história aqui, a qual nós lemos no capítulo 7, a fome desse povo, né, foi saciada justamente pela provisão divina, pelo milagre divino. Assim também a salvação é aquilo que nutre o homem, e isto é uma obra divina, amém, amado? É uma obra divina. Olha o versículo 1 do capítulo 7 comigo. A palavra de Deus diz assim: então disse Eliseu, ouvi a palavra de quem? Do Senhor, amém, irmãos? A palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. O valor que era exorbitante agora tinha caído, né, drasticamente, por conta do milagre o qual Deus operou. O grande, né, milagre ali de Deus, a grande provisão de Deus para que aquele povo fosse salvo. Amado, o grande auxílio divino está representado também nas nossas vidas através do milagre qual é a salvação que Cristo nos oferece, amém, irmãos? É uma provisão divina. A salvação, ela não vem do homem, ela vem de Deus, amém, não? É Deus quem provê a nós a vida eterna, é Ele quem nos provê, né, o Cristo Redentor, aquele que morreu na cruz do Calvário ali, verteu todo o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, amém ou não? Não é uma religião, amém? Não são as nossas obras, não há nada de fruto humano, é unicamente a graça imerecida de Deus, é que pode nos salvar, amém, irmãos? Então veja, há um grande auxílio divino neste texto aqui. Aquele povo está perecendo de fome, mas, amado, Deus providencia, assim como Ele havia, né, prometido, Ele providencia alimento, e Ele providencia alimento em fartura. Olha só, versículo 1, nós lemos aí o profeta de Deus, né, anunciando as palavras de Deus, que haveria ali sim alimento em fartura. E olha o versículo 8, diz assim: chegando pois estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro, roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas, e foram e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Amado, um dia, miséria completa. No outro dia, pela provisão divina, alimento em fartura. Amém, irmãos? Isso é bem o que retrata a nossa vida, não é assim? Um dia antes de conhecermos a Cristo Jesus, vivíamos vidas miseráveis. Amado, o homem, por mais que tenha riquezas neste mundo, por mais rico que o homem seja neste mundo, ele sem Cristo, ele é o mais miserável dos homens. Amém, irmãos? Era assim que nós vivíamos, na miséria. Nós estávamos realmente famintos espiritualmente. Nós éramos tais como estes homens que o texto aqui relata, leprosos. A lepra é um símbolo na Bíblia, nós já temos falado nisso, né, algumas semanas atrás. A lepra é o símbolo do pecado. O leproso, nas Sagradas Escrituras, simboliza bem o homem sem Deus, o homem sem Cristo Jesus, vivendo ali miseravelmente. Aquelas pessoas estavam vivendo ruim do lado de dentro da cidade, mas, amados, os leprosos estavam vivendo muito pior do lado de fora da cidade, porque os leprosos viviam do quê? Viviam da esmola, do alimento que as pessoas dentro da cidade os davam. Agora, se o povo dentro da cidade estava padecendo fome, estavam morrendo de fome, será que eles estavam dando alguma coisa para os leprosos lá de fora? Não. Essa representação, né, dos leprosos como sendo pessoas miseráveis, e era justamente o que nós éramos sem Cristo Jesus. É justamente aquilo que as pessoas que ainda não receberam o Senhor Jesus Cristo são miseráveis espiritualmente falando, irmãos. Se morrerem sem Cristo, a palavra de Deus diz que eles vão sofrer a pior de todas as misérias, que é padecer, né, a eternidade no lago de fogo.
Viver a eternidade de forma miserável, desprovido de Deus, desprovido da sua misericórdia, dos seus benefícios. Isso é miséria, amado. Isto é a real miséria, amém ou não? É a real miséria. Então, amado, veja que o auxílio de Deus ali fez com que tudo isso mudasse. O auxílio de Deus fez que de um dia para o outro houvesse fartura naquela cidade, que as pessoas pudessem se alimentar corretamente. Assim também foi conosco. Nós vivíamos na miséria, mas, amado, quando Cristo Jesus foi a nós apresentado, e quando nós então nos alimentamos de Cristo Jesus, nós saímos da miséria para uma mesa farta da graça de Deus, amém, irmãos? Uma mesa farta. Então nós nos alimentamos de uma mesa farta em Cristo Jesus. Amado, isso é maravilhoso. Olha ainda, no versículo 8, a palavra de Deus diz que esses homens miseráveis que viviam ali por lado de fora da cidade, leprosos, agora eles estavam ali se esbaldando no alimento do melhor, e eles estavam também se vestindo do melhor, imagina só, e colocando ainda, pegando ali, ouro, prata, pedras preciosas, estava pegando do que eles queriam ali. Era bem o que acontecia, no período bíblico aí, e também nos períodos mais remotos aí, nas guerras, quando um exército batalhava contra o outro, então ali destruía aquele exército, eles então faziam o que era chamado de saquear, que era tomar os despojos, pegar aquilo que havia de valor no arraial, no acampamento dos inimigos. E esses homens estão fazendo justamente isso. Eles não só estão se alimentando super bem, como eles estão se vestindo super bem, como também eles estão vivendo ali, pegando também riquezas, coisas de valores. Amado, quando Cristo Jesus, Ele fez parte da nossa vida, quando nós recebemos Ele como nosso suficiente Salvador, amado, Ele nos alimentou com o pão da vida, amém, irmãos? Ele nos vestiu com a veste da graça, amém, irmão? A maior e a melhor de todas as vestes. Inclusive, Jesus ensina, nós passamos por esse texto recentemente, na Escola Bíblica Dominical, aquele convite das bodas, e ele ensina ali a importância das vestes, nupciais ali, ou seja, essa veste da graça, porquanto aquele homem que entrou sem vestes na núpcias do filho daquele rei, teve que ser colocado para fora, simbolizando ali justamente aqueles que vão chegar à presença de Deus, eles devem estar vestidos da graça de Deus, ou seja, ter reconhecido a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, amém, irmãos? Nós não vamos chegar diante da presença de Deus de maneira nenhuma pelos nossos próprios méritos, mas nós vamos chegar pela graça de Deus, amém? Esses leprosos então estão vestidos além daquilo que eles poderiam de fato vestir. Estão vestidos agora como homens, até mesmo de posses, Talvez alguns tenham entrado até naquela tenda que era do general do exército inimigo, e ali pegando as riquezas, ali as roupas e se vestindo. Olha o simbolismo no texto. E amado, melhor do que tudo isso, na obra aí da graça de Deus, nesse grande auxílio qual Deus prestou a esses homens e também prestou a nós, Deus não só nos alimentou, Deus não só nos vestiu, mas como Ele nos libertou dos nossos inimigos, amém, irmãos? Ele nos libertou da morte e do inferno, amém ou não? Da morte e do inferno. Estes homens foram libertos da morte naquele momento. Eles estavam perecendo, como eles mesmos deram testemunho. Olha, se nós ficarmos aqui do lado de fora dessa cidade, nós vamos morrer de fome. Se nós entrarmos ali para dentro da cidade, também nós iremos morrer, porque dentro da cidade não há o que comermos. E eles então fizeram o raciocínio lógico. Eles falaram assim, então vamos ao acampamento de Silo, nós não temos nada a perder. Se nós chegarmos lá e eles nos deixarem viver, beleza. Mas se eles nos matarem, tão somente morreremos, ou seja, não vai mudar a nossa história, E aí Deus faz aquela maravilha, Deus os liberta dos seus inimigos, e Deus também dá a eles aquilo que eles necessitavam para a vida, amém, irmãos? Assim Cristo Jesus fez conosco, Ele nos alimentou, Ele nos deu a vida, nos livrou dos nossos inimigos, amém, irmãos? Nós não somos somente livres de Satanás, como nós somos livres da morte eterna, nós somos livres do lago de fogo, amém? Então, graças a Deus, por Cristo Jesus, graças a Deus por esta obra, este auxílio divino, o qual Ele empregou a todos os homens.
Eu quero dizer para você nessa noite, né? Se de repente você está conosco aqui e você não tem certeza da sua salvação, você precisa reconhecer a Cristo Jesus como seu Salvador. Ele quer saciar esta fome espiritual a qual você tem. Ele quer livrar você das garras dos seus inimigos. Ele quer dar a você a vida eterna. Ele quer dar aquilo que realmente você necessita. Amém, irmãos? Receba a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para todos, amado, esta graça auxiliadora de Deus é para todos indiscriminadamente. Amém, irmãos? É indiscriminadamente. Não é só para o branco, não é só para o negro, não é só para o pardo, não é só para o estudado, não é só para aquele que é ignorante, né, no quesito de não conhecer, de não ter estudo, não é só para aqueles, né, que estão aqui dentro desta igreja, mas a obra, né, de salvação, a qual Deus dá, é para todos os homens, indiscriminadamente. Amém, irmãos? Não importa qual seja o seu credo, sua raça, não importa qual seja a sua situação econômica, não importa nada disso, Deus quer salvar todos os homens. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que Deus amou o mundo, ou seja, todas as pessoas do mundo, a ponto de dar a sua própria vida naquela cruz para salvar o mais miserável de todos os pecadores, do qual eu sei que sou eu. E amado, eu não merecia nada disso, mas Ele me amou a ponto de dar a mim a salvação. Amém? Então é para todos, indiscriminadamente. Veja que esta graça, este auxílio divino ali em Israel, alcançou os mais humildes, alcançou os leprosos, aqueles que estavam do lado de fora da cidade, aqueles que eram discriminados pelo povo, mas também, amado, alcançou também aqueles nobres, os reis, os príncipes. Agora veja que a graça de Deus é para todos, mas elas tem um grupo de pessoas que ela não alcança, não porque falte graça de Deus, não porque falte poder de Deus, mas amado, esta graça só não alcança aqueles que a rejeitam. Olha só o versículo 2 aí do nosso texto, né? O qual aquele homem, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Este homem não pôde se fartar da abundância de pão a qual Deus deu ao seu povo. Não porque faltou graça de Deus, não porque faltou mantimento, né? Foi insuficiente, não por nada disso, mas foi porque ele não creu nas palavras de Deus. Amado, assim também a salvação. As pessoas não podem receber a salvação se elas não crerem em Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que a única forma em que nós podemos nos desvencilhar da morte eterna, da condenação eterna no inferno, a única forma é por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Amém, irmãos? É o único meio. E você precisa crer nisso. Você precisa confiar no poder que há naquele sacrifício remidor, o qual o Senhor Jesus sofreu naquela cruz. Amado, se você não crer, se você duvidar, você então não receberá dessa graça de Deus sobre sua vida. E ao morrer aqui, você pode ter a plena certeza de que você abrirá os seus olhos na eternidade, no inferno, no pior de todos os castigos, e sofrerá ali eternamente. Eternamente. A palavra de Deus também diz que o inferno é real, amém, irmãos? Infelizmente. O inferno é real. E a palavra de Deus descreve, né, este lugar, lá em Marcos capítulo 9, versículo 42, 43, descreve este lugar como um lugar de tormento, de fogo eterno. A palavra de Deus diz que ali é um lugar onde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. Nós não conseguimos entender algumas questões, né, sobre o inferno, porque a palavra de Deus diz que esse lugar também é um lugar de trevas. Basicamente, a maioria do fogo, qual nós conhecemos, é algo que propaga a luz. Mas no inferno é um fogo diferente, né? Não propaga a luz, há trevas. Nós conhecemos um fogo que ele extingue, né, a vida. Esse é o conhecimento que nós temos sobre o fogo. Inclusive, às vezes, no passado, né, era usado até mesmo o fogo para esterilizar alguma ferramenta.
porque matava ali então todos os micróbios, matava ali todos os vírus, né, que tivesse naquele instrumento. Mas, amado, lá no inferno, a palavra de Deus diz que é um fogo onde nunca apaga e um lugar onde o bicho nunca morre. E de alguma forma existem bichos lá que causam tormento às pessoas que estão ali constantemente. A palavra de Deus diz que é um fogo inteligente. Nós não conseguimos entender isso, porque fogo para nós é fogo. Não tem um lugar de fogo para nós que ali vai queimar um pouco mais ou um pouco menos, sendo o fogo do mesmo tamanho, na mesma proporção. Mas a Bíblia diz que o inferno é um lugar de fogo inteligente, que castigará uns mais e outros menos, segundo as suas obras nesta vida aqui. E nós conseguimos ver isso bem claramente quando a palavra de Deus diz que os falsos profetas sofrerão ainda maior detrimento, ou seja, maior penúria no inferno. Amado, o inferno é um lugar real, e a única forma de se desvencilhar dele é receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? É a única forma. Você precisa crer, ou então esta graça, este auxílio divino para você é em vão. Recorrer, né, a esta graça, a esse auxílio divino, é algo realmente sábio a se fazer, porquanto é ali que nós recebemos o perdão, a justificação, a vida eterna. Amém, irmãos? Terceiro e último lugar, o texto nos fala, a nós, os salvos em Cristo Jesus, que há em nós uma responsabilidade, tanto para o salvo, quanto para o perdido. Há uma responsabilidade humana. Primeiramente, amado, a responsabilidade para aqueles que estão perdidos, a responsabilidade de aceitar a obra divina na sua vida. Amém, irmãos? Deus fez o que era mais difícil. Ele foi ali naquele lugar, no Gólgota, e derramou ali o seu sangue. Foi ali crucificado. A parte difícil da salvação foi Ele quem fez. E Ele agora, a única coisa que nós podemos fazer é receber a salvação de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Porquanto a palavra de Deus nos diz lá em Efésios, né, capítulo 2, versículo 8, e ali o versículo 9, diz que a salvação é um presente, é um dom de Deus dado aos homens. E como presente, você não paga por um presente, amém, amado? Mas você tem o direito de receber ou não. Eu confesso aos irmãos que eu nunca vi ninguém recusar presente. De repente pode ser até dois indivíduos que estão brigados, né? Mas chegou um com presente, opa, dá cá, né? Nunca vi ninguém recusando presente. Mas é triste vermos neste mundo que os homens, né, grande número dos homens, estão recusando o presente maior, que é o presente que Deus quer dar ao homem, que é a salvação por Cristo Jesus. Isso é triste, amém, irmãos? É triste. Não seja você, né, um tolo desta forma. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A sua responsabilidade é aceitar a obra divina, é receber este pão que alimenta, esta água que verdadeiramente mata a sua sede, e não rejeitar, como muitos fazem. Muitos preferem as mazelas do inferno do que as bênçãos do céu. E, amado, nós não podemos de maneira nenhuma ter isso como uma atitude sábia. Receba hoje a Cristo Jesus, amém? Não vá sofrer no inferno a eternidade, mas vá sim gozar das bênçãos as quais Deus tem preparado para você no céu, amém? Receba a Cristo como o seu Senhor e Salvador. Essa é a sua responsabilidade nessa noite. Crer na obra divina de Jesus Cristo. Agora nós, os salvos, a responsabilidade a qual nos cabe, como já recebemos a Cristo como nosso Salvador e somos salvos, amém? Nós temos já a vida eterna, amém? A nossa responsabilidade como salvos é anunciar esta obra, esta graça, estas boas novas de Cristo Jesus, amém? Veja que aqui no nosso texto, aqueles homens, aqueles leprosos, olharam e estavam ali, né, se fartando do alimento que estava ali no arraial daquele exército inimigo, e eles estavam ali se esbaldando, mas de repente um deles toma proporção da situação, e ele então cai em si e diz assim: olha, não é certo o que nós fazemos, não é certo isso que nós estamos fazendo, nós precisamos ir e anunciar
as boas novas, nós não podemos estar aqui calados, porquanto lá na nossa cidade, há os nossos parentes, há os nossos amigos, que estão perecendo de fome. Amado, ainda hoje, nós estamos fartos do alimento qual Deus nos deu, amém, irmãos? Ele é o pão que de fato saciou a nossa fome, amém, irmão? É a água que matou de fato a nossa sede. Mas, amado, nós não fazemos bem porquanto nós estamos calados, enquanto é momento de anunciar as boas novas, anunciar aos nossos parentes, aos nossos amigos, que Cristo salva o pecador, amém, mano? Lava o negro coração, amém, irmãos? Purifica qualquer homem de seus pecados, anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. A nossa responsabilidade é anunciar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E, amado, esta mensagem é uma mensagem urgente. O que você acha se aqueles homens, aqueles 4 leprosos, eles tivessem, vamos ficar aqui comendo numa boa, e daqui a algumas semanas a gente vai lá e avisa para eles que aqui tem comida, né? Será que quando eles chegassem lá e gritassem do lado de fora do muro, será que haveria alguém com vida para os atender? Amado, pelo que o texto nos diz, creio que não. Se já chegou no tempo de canibalismo, e ali ainda estava naquela questão do canibalismo consensual, que estava sendo consentido. Agora veja bem, depois de um certo tempo de fome, aonde ninguém tem alimento, poderia virar uma anarquia, e pessoas matando pessoas para comê-las. Veja bem, então quando aqueles homens chegassem ali, provavelmente não haveria ninguém vivo ali. Os que não morreram de fome, morreram matados, para servir de alimento para alguém. Então, assim como naqueles dias, a mensagem de boas novas desses homens era urgente, hoje, amado, a mensagem das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus é urgente, amém? Não? Você com certeza se relacionou com algumas pessoas hoje, e, amado, talvez algumas dessas pessoas, amanhã você não as verá, e talvez tenha até uma péssima notícia, de que algumas dessas pessoas partiram para a eternidade, e o triste é que partiram para a eternidade sem Cristo. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem urgente, amém, irmãos? Nós precisamos anunciar o Evangelho. Interessante que nesta era digital a qual nós vivemos, nós anunciamos tantas coisas. De vez em quando nós recebemos lá no Facebook, no WhatsApp, nós recebemos lá o pessoal falando sobre política, o pessoal falando sobre futebol, o pessoal falando sobre tantos assuntos. Mas raramente nós vimos mensagens ali que estão falando das boas novas de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas, amado, na era digital, nós temos aí tantas oportunidades de levar o Evangelho, essa mensagem que é urgente, e nós nos calamos, não é assim? Nós nos calamos. Então, amado, esta mensagem é urgente, nós precisamos anunciar o Evangelho. Nilens, um pastor metodista, ele disse assim, que a evangelização é simplesmente um mendigo contando a outro mendigo aonde ele vai encontrar pão. Amém, irmãos? É justamente isso. Nós somos miseráveis homens, pecadores. A única diferença é que nós somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, amém? Nós deixamos, isso é bom, nós deixamos de ser mendigos para ser filho do rei, amém? Agora veja bem, naturalmente nós somos mendigos anunciando a outros mendigos aonde é que eles podem encontrar pão. Dickens Hughes, também missionário metodista na China, ele disse assim: cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é o campo missionário onde deve ser anunciada a semente. Amém, irmãos? Anunciar as boas novas de Cristo Jesus a esses corações que estão sem Cristo, é o que nós precisamos fazer. Eu disse outro dia, D.L. Moody, grande evangelista, era vendedor de sapatos, passou de vendedor de sapatos para evangelista, pregador das boas novas, amém? E ele disse assim, o meu negócio
é pregar o Evangelho. Amém, irmãos? O meu negócio, ou seja, aquilo que eu vou viver de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de Cristo Jesus. O conde de Zinzendorf, o reformador, religioso, líder também da igreja dos morávios, ele diz assim: meu destino é proclamar a mensagem sem importar-me com a consequência para mim nisso. Amém, irmãos? Será que a gente tem esse mesmo sentimento? Nós estamos tão cientes desta urgência da mensagem, da importância da mensagem, aonde de fato nós estamos querendo pregar o Evangelho, independentemente daquilo que nós venhamos sofrer por causa do Evangelho. E graças a Deus nós vemos homens de Deus que estão assim, amém? Pregando a palavra de Deus sem se importar com o que pode acontecer com eles. Aquela janela 1040, no globo, daqueles países onde é proibido totalmente, parcialmente pregar o Evangelho, que muitos poderiam ser ali mortos, decapitados, enforcados, apedrejados, de tantas formas possíveis, e ali tem homens de Deus pregando o Evangelho, sem se importar com o que vem acontecer com as suas vidas. Amém, irmãos? Olha que maravilha. Amado, anunciar o Evangelho da graça de Deus é uma mensagem, ela é uma mensagem urgente, amém? E demorar em anunciar, vai trazer aí, a demora, vai trazer aí morte eterna dos desavisados. Por isso que é tão importante e é tão urgente esta mensagem. Ficar em silêncio é prostrar-nos, inertes, implica em morte eterna aos milhões de famintos que existem nesse mundo. Amado, nós temos hoje no mundo, pelo que o censo aí demográfico nos indica, de 7,2 bilhões de habitantes no mundo. E amado, eu te garanto que não é a metade deste número, oxalá fosse a metade deste número, pessoas salvas, convertidas por Cristo Jesus, mas não é. Inclusive, as estatísticas nos dizem que em 2 semanas nasce ao redor do mundo 18 milhões de pessoas. Sabe o que é 18 milhões, irmãos? É a grande São Paulo, A cidade de São Paulo tem 11 milhões. Com as cidades ali adjacentes que foram incorporando ali na grande São Paulo com o crescimento, tem ali uma população de 18 milhões. Quer dizer que cada 2 semanas no mundo tem mais uma grande São Paulo para ser evangelizada e alcançada com as boas novas de Cristo Jesus. Essa mensagem é urgente, amados. Amém? Eu não peguei aqui números, de pessoas morrendo, mas nós sabemos também que são muitos números de pessoas que morrem todos os dias e partem deste mundo aqui, desta vida aqui, sem Cristo. E muitos talvez até partam daqui sem nunca ter ouvido o genuíno Evangelho. Amém, irmãos? Pastor, mas isso é impossível, no nosso país, inclusive, tantos canais que são evangélicos. Você já prestou atenção nos canais evangélicos do nosso país? Antes eles não fossem e não tivessem nada com isso, de evangélico. Porque não fazem trabalho evangélico, verdadeiro, genuíno. Na verdade, é mais um atraso para o Evangelho do que de fato um auxílio para o Evangelho. Então há muitas pessoas, irmãos, no nosso Brasil inclusive, que não ouviram o genuíno Evangelho, que ainda não ouviram que só Jesus salva. Olha que frase, tão simples, mas tantas pessoas que ainda não ouviram isso. Só Jesus salva. Amém, irmãos? Só Jesus, a salvação vem unicamente, exclusivamente de Jesus. Amado, a demora de anunciar esta mensagem também causa o juízo de Deus sobre os que não anunciam. É o que a palavra de Deus diz lá em Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Se eu tão somente dizer ao ímpio, ímpio, certamente morrerás, e tu não disseres para o persuadir, o ímpio morrerá na sua impiedade. Todavia o seu sangue será requerido das suas mãos. Amado, quando eu e você deixamos de anunciar as novas de Cristo Jesus,
Anunciar que ele está morrendo sem Cristo e ele vai para o inferno, que ele precisa se converter a Cristo Jesus, que ele precisa receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando nós deixamos de fazer isso, nós passamos a ser devedor do sangue daquelas pessoas que morreram sem ouvir das nossas bocas as boas novas de Cristo Jesus. Será que nós queremos chegar diante da presença de Deus nos céus com esse preço sendo cobrado das nossas mãos? Deus queira que não, amém, irmãos? Que nós não venhamos ser pegos em dívida com respeito a isso de maneira nenhuma. A demora de pregar esta mensagem, meramente desfrutar destas obras maravilhosas as quais Deus fez para conosco, nós somente desfrutarmos disso e não partilhar disso com outras pessoas, demonstra da nossa parte um grande egoísmo. Um grande egoísmo. Não foi isso que os leprosos tiveram. Amém, irmãos? Eles não foram egoístas. Talvez eles até poderiam ser, e eles teriam motivo para isso. Imagina só o leproso lembrando, né? Tantas vezes que ele pediu esmola para o fulano de tal e que ele nunca deu. Do dia em que ele foi expulso da cidade, aos choros, aos berros, porque eles tinham se tornado leprosos, mas as pessoas colocaram ele para o lado de fora da cidade, longe da sua família, do aconchego do seu lar. Motivos eles teriam de sobra para falar assim: não, agora nós vamos comer aqui também, não vamos dar nada para esse pessoal. Nós vamos talvez aqui pegar alguma coisa, vamos levar escondido, nós colocamos lá dentro da cidade, ou passamos por algum buraco lá para os nossos familiares, mas nós não vamos falar para esse pessoal que tantas vezes recusaram, né, nos ajudar. Talvez eles teriam um motivo de sobra, mas eles não foram egoístas, eles anunciaram as boas novas, amém, irmãos? Deixar então de anunciar nos torna pessoas egoístas, demonstra a falta de compaixão para com o próximo, que também eles não tiveram. Eles tiveram compaixão e, sobretudo, né, demonstra a desobediência ao próprio Deus. E que Deus nos ajude a não sermos assim. Amém, irmãos? Nós não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Que Deus nos ajude a estarmos sempre prontos a anunciar esse evangelho. Amém, irmãos? As boas novas de Cristo. Que as pessoas em Pitangueiras, fora de Pitangueiras, na nossa região, no nosso país, até mesmo no mundo, muitas pessoas venham conhecer a Cristo Jesus por esta igreja, por trabalho desta igreja, levando as boas novas de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Cabeças curvadas, olhos fechados. Santo, eterno e poderoso Deus. Senhor, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, que por vezes, ó Pai, nos exorta, nos corrige, ó Pai, nos colocando de novo no caminho. E nós, ó Pai, queremos suplicar ao Senhor neste momento, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nas nossas falhas. Quantas vezes, ó Pai, de fato nós temos deixado de anunciar as boas novas de Cristo Jesus? Nós temos sido pessoas egoístas, guardando para nós mesmos. Tem faltado, ó Pai, em nós a compaixão de repartir este pão com as pessoas que estão vivendo miseravelmente sem Cristo. Mas, ó Pai, nós suplicamos o Teu perdão sobre as nossas vidas. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos dê a ousadia a qual nós necessitamos para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Também, ó Pai, queremos agradecer pelo culto qual nós aqui pudemos prestar ao Senhor nesta noite. Agradecer, ó Pai, pelos hinos que podemos entoar, pelos irmãos que aqui chegaram. E rogamos, ó Pai, que o Senhor também nos despeça para os nossos lares nessa noite, protegido, amparado pelas suas santas mãos, e que o Senhor, ó Pai, nos dê uma boa semana, se assim é da Tua vontade. O Senhor nos dê uma boa semana na Tua santa presença. É em nome de Cristo é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém.